por esse tribunal. Logo existe uma segunda hierarquia, que são os tribunais superiores militares, policiais, que são aqueles que já foram citados aqui, que são ordens jurisdicionais de segunda instância no seu respectivo âmbito territorial. O Tribunal Supremo Policial, ele fixa a sua sede quando se cria, no momento da sua criação. Bom, aí temos os juizados militares policiais, que são aqueles de primeira instância dentro do âmbito territorial de cada Tribunal Superior Militar Policial. Esses juizados, eles integram o Tribunal Superior Militar, policiais militares da sua respectiva jurisdição, de acordo com o número do âmbito territorial que determine o Tribunal Supremo. Mas também se necessita outro órgão que vá de mãos dadas com ele, porque são como uma espécie de elementos configuradores, eles se interconectam. E esse é um tribunal fiscal, que também eles andam juntos sobre a base dos fiscais militares, fiscais superiores e fiscais militares, supremos militares. Bom, aqui temos uma... Por quê? Porque do ponto de vista do recrutamento e da nomeação, os juízes praticamente eles desenvolvem uma função sobre a base de que não somente sejam profissionais das armas até o Código de Justiça Militar anterior. Praticamente 95% é de juízes e de promotores militares. Eles não tinham o título de advogados. Hoje em dia, uma condição sine qua non para levar a termo toda a justiça militar, você tem que ser profissional das armas, ou seja, em atividade, ou seja, retirado, ou na reserva, e você tem que também ostentar o título de advogado, o lhe dá um maior sustento, uma maior compreensão, no momento de que a justiça militar determine as suas sentenças correspondentes. E no que diz respeito aos fiscais militares, fiscais militares policiais, bom, eles exercem a função militar de ofício, policial de ofício, e no caso de delito de função, eles possuem autonomia e independência dentro do exercício das suas funções. E eles vão de mãos dadas com o que desenvolve, por exemplo, os juízes militares, os juízes supremos e os supremos militares. Essa é uma hierarquia que está dando-se. Aqui temos outro rasgo definidor. Por quê? Porque no Fórum Militar, os fiscais militares, eles são assimilados. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles são civis ou habitantes do país que postulam, e eles entram com um grau de capitão e chegam até um grau de general, que é diferente daqueles que são profissionais que obviamente estudaram direito, bom, fazem o título de advogado e, bom, eles ocupam um lugar dentro das vocalias, ou o que eles querem dizer das ouvidorias. Bom, eles são militares com atividades em graus militares equivalentes aos demais jurisdicionais. Eles procedem do corpo de direito militar. Já falei aqui para vocês, os fiscais militares, policiais dos outros níveis são estabelecidos mediante concurso, bom, poderão decidir-se os fiscais conjuntos quando a função assim pedir. Isso custou bastante. Por quê? Porque sempre se deu, não somente no Peru, mas também na América Latina, ataques incendiários, eu acredito que sejam injustos, à justiça militar. O que é importante nisso? Bom, o Tribunal Constitucional, falava-se nas exposições anteriores, especialmente sobre a exposição do professor Luiz Roberto Barroso, de que existe um marco histórico, um marco filosófico e um marco teórico. Bom, eu vou apoiar-me nessa tese para reafirmar a posição nuclear de um tribunal militar, a partir do que o professor falou aqui, de uma interpretação constitucional e da Constituição como norma jurídica, norma normal. Jurídico quer dizer isso, desculpa, eu não entendi o que ele falou. Bom, custa isso até o dia de hoje, porque o debate continua pendente, mas, entretanto, os critérios herméticos apontados pelos outros tribunais constitucionais, o nosso Tribunal Constitucional, na sua condição de intérprete supremo da Constituinte, bom, ele colocou os pontos sobre Aziz e publicou em o lugar que corresponde à justiça militar. É claro, bom, existe um trânsito, que são 7 sentenças. A primeira sentença é aquela que foi interposta pela Defensoria
Popular, depois também pela Defensoria Popular, logo depois a Fiscalia da Nação, que é através de um processo de inconstitucionalidade frente ao Tribunal Constitucional, o Colégio de Advogados de Lima, todas elas. Bom, o quinto é colocado pelo Colégio de Lima, porque tem legitimidade para fazê-lo, o sétimo pelo Colégio Lambode da Bahia, e a última, que é aquela, basicamente, aquela que dá uma espécie de reafirmação histórica, legislativa, sociológica, legal e constitucional à Justiça Militar. Essa é a sentença 001 de 2009. O que quer dizer isso? Bom, isso significa que, em primeiro lugar, que a Justiça Militar, ela tem uma natureza constitucional. Ela tem o seu ponto de início, o seu ponto de nascimento dentro da Constituição. E isso se reafirma historicamente porque não pode existir um exército senão ele não vai de mãos dadas com a Justiça Militar. Já foi demonstrado isso no período medieval e se demonstra até os dias atuais em outros países da América Latina. Em segundo lugar, estabelece critérios de que é o delito de função, ou desde o ponto de vista interpretado, mas do ponto de vista prático, infelizmente, não se deu ainda. E não acontece isso por quê? Porque ainda tem que ser feito. O que significa isso? Significa que o efetivo militar ou policial, no momento de quebrantar a legislação militar, ele terá que ser julgado no fórum militar, mas não é aberta a porta aos civis, como isso aconteceu na década de 80 ou na década dos 90, produto precisamente de uma razão de ser. Isso deixa-se notar em alguns países da América Latina a convulsão pelo terrorismo. Bom, claro, como no caso peruano, eu repito, é um caso extremamente peculiar. Por quê? De todos os estados que existem na América Latina, o estado peruano é aquele que tem mais demandas frente à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e mais de um deles advém da ingrata e infausta experiência que aconteceu nesse terreno dos anos 80, no caso peruano. Produto do quê? Das moderações, dos fatos fundamentais e também, como vemos os dias atuais, da aparição das tumbas das clandestinas. Bom, por isso que o Tribunal Constitucional reafirmou o assunto, o tema do delito de função. E isso deixa-se notar de forma clara na atual legislação militar e policial. E, por fim, o Tribunal Constitucional também estabeleceu de forma clara de que é inexorável e necessária uma justiça militar no sentido de respeitar os direitos fundamentais, no sentido de, sobre as bases daquilo que aconteceu, por exemplo, na Corte Interamericana, o que aconteceu no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o que aconteceu na Comissão Interamericana e também seguindo já uma linha diretriz hermética e criadora, essa justiça militar ela tem que se dar em função dos ditados ou do que está escrito na Constituição. Bom, nesse sentido, o Tribunal Constitucional ele dota a justiça militar, dota aos magistrados militares de suficientes garantias de imparcialidade e subsistência. E já não existe intromissão, pressão política para os efeitos que a justiça militar, naturalmente, ela tenha esse tipo de pressões e, portanto, existam dúvidas no momento que decidam e cheguem às decisões da justiça militar. Nessa linha também se reafirmam e se dão os poderes absolutos, como se deram em determinado momento, como também se acontece no mercado comparativo à Procuradoria do Fórum Militar. Em concordâncias porque prevê a existência para que possa sancionar os delitos de função militar e, naturalmente, o que concerne a etapa de julgamento. Por isso que essa sentença é histórica, porque é uma sentença que dá licença e poderes absolutos sem passar pelo levar essa trama toda do modelo normal do sistema militar. E você diz, por que tantas sentenças? É muito simples a resposta, porque se recorremos uma vez mais à interpretação constitucional, nos daremos conta de que a interpretação constitucional, ela constitui nos dias atuais um dos poderes absolutos com que contam os órgãos jurisdicionais. E entre esses poderes absolutos estão no que, no seu momento, os norte-americanos, seguindo os ingleses, denominaram, desde o ponto de vista da rendição de contas judicial,
uma espécie de estar decis, o que está decidido, e o que nós pegamos isso através dos precedentes constitucionais vinculantes. E é a última sentença, a número 7, aquela que tem precedentes vinculantes constitucionais. Isso o que quer dizer? Significa que não somente o jurisdicional militar, mas também todos os poderes públicos ou Estado, eles estão na obrigação de cumprir e acatar a sentença que foi ditada pelo Tribunal Constitucional a 001 de 2009. Repito que aí se vaniza mais uma vez a existência, a razão de ser da justiça militar. E as anteriores sentenças, elas iam desenvolvendo-se passo a passo, ao mesmo que desconhecendo em determinada medida o que era a justiça militar. Essa foi a última composição do Tribunal Constitucional, aquela que melhor enquadrou na sua medula o tema da justiça militar. Por quê? Porque no Peru, os juízes constitucionais, eles têm um período, um mandato de 5 anos, e se damos sentenças do ano de 2003, de 2003, 2006 e assim em diante, a partir do ano de 2009, existe uma nova composição de magistrados constitucionais que compreendem sem nenhum tipo de paixões, porque assim temos que ver os problemas da justiça militar, sem paixões. No caso peruano, a justiça militar é necessária, é inexorável em qualquer Estado constitucional de direito na América Latina. E agora, mais do que nunca, seguindo o mundo global, essa globalização mundial, seguindo essa globalização. Então, tudo isso irá atrair, no nosso entender, algumas conclusões provistas, nas quais destacamos esta. De todas as conclusões de que eu venho dando, eu acredito que devem dar-se entre outras estas. A terceira, por exemplo, sem jogar agora os acordos ou seus germes, os seus estados de exceção, deve ser deixar de lado a aplicação da justiça militar aos policiais civis, devendo aos militares encarregados de executar a luta antissubversiva. Quanto a isso, me apoio em duas opiniões constitutivas, a 8/87 e a 9/87 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é precisamente da racionalidade e da proporcionalidade. E esse último, o atual Conselho Supremo, o Tribunal Supremo Militar Policial, vem reconhecendo e afirmando nas suas sentenças que está fazendo, que está emanando. Entre outra conclusão, a número 7, também é importante dizer, porque já foi advertida pelo Almirante Luiz Pinto. A desatenção científica por parte dos cultores não ha permitido ainda afiançar em toda a sua compreensão ao direito penal militar em suas diferentes ópticas, constitucional, legal, doutrinal e jurisdicional. Não obstante, existem nobres esforços de certos setores de historiadores e cientistas, pesquisadores do direito para colocá-la no lugar que corresponde ao direito militar, introduzindo-o nas malhas curriculares. Claro que existe uma espécie de magistério constitucional militar, e é isso que está acontecendo hoje, por exemplo, na Faculdade de Direito, no nosso caso de São Marcos, onde o direito militar penal hoje está enquadrando-se aqueles moldes de esquemas do direito constitucional. E esse é o fenômeno da constitucionalização, esse é o fenômeno de um direito constitucional jurisdicionalizado. É um direito constitucional do ponto de vista judicial, onde o Poder Judicial e onde o Judiciário e o Tribunal jogam um papel importante. Entretanto, é importante dizer que bom, às vezes acontece, tem que existir uma sala especializada dentro do próprio seio, do Poder Judicial Militar. Porque para os casos de traição, por exemplo, no caso peruano, ainda quando não se deram, que há a pena de morte. E como sabemos perfeitamente que a pena de morte nos dias atuais, ela foi declarada inconstitucional pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E se o Estado latino-americano, esse Estado parte, então ele terá que seguir aquelas diretrizes e o que diz jurisprudência,
internacional. O que isso gerou? Gerou que não existem mais somente um controle judicial concentrado, ou como é o caso do poder peruano, que é feito pelo Poder Judicial, o Tribunal Constitucional, não, hoje também se fala de controle convencional. E disso está hoje consciente a Polícia Militar, a Justiça Militar. Toda a milícia que integra a Justiça sabe que o controle judicial interno doméstico ele funciona na base do controle desde o ponto de vista dos controles dos direitos humanos. Por quê? Porque esse vem de tratados, de pactos, de convênios, de protocolos, e isso é o espírito atual da Justiça Militar no Peru. Seguir o que foi dito na Constituição, mas não descuidar o controle convencional. É dizer, o direito internacional dos direitos humanos. E entre aquelas recomendações, vou falar somente de duas. A primeira delas seria esta. Bom, os rubros conceituais com relação à definição de função e bens jurídicos protegidos relacionados com a atuação dos membros das Forças Armadas e da Polícia Nacional pedem uma atenção especializada devido à sua importância para poder delimitar os delitos suscetíveis de aplicação ou plausíveis de aplicação dentro do Fórum Militar, simplesmente porque aqui o ato lesivo ele está sobre a disciplina militar. Isso é o que na sua sentença é reafirmada pelo Tribunal Constitucional. Uma última recomendação seria a de que, para isso, está precisamente esse tipo de encontros acadêmicos, como são esse 10º Congresso de Direito Penal Militar. Desejamos uma mudança para efeitos de que os civis não sejam mais julgados dentro do Fórum Militar Policial, ou aquele que até pouco tempo atrás estava composto basicamente por profissionais das armas, com uma formação de mentalidade diferente daquela que se dá no Fórum Comum. Bom, existem forças e vontades para acometer essa empreitada dessa forma. A jurisdição penal não encontrará situações embaraçosas, nem mesmo enfrentará ataques incendiários. Essa é a mensagem, esse é o espírito de que hoje vivemos na atualidade com relação à justiça militar no Peru. E um último detalhe que eu gostaria de falar. Bom, no início do século XX, o professor espanhol Luís Jiménez de Assuá, que ele definia a justiça militar como direito penal comum, com um chapéu de quartel, com um cap de quartel. Ele alegou que entre o ano 19 e o ano 20 ele chegou no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele publicou um livro. Dentro desse livro, ele presta conta em uma parcela da como já desde o século XIX, os cultivadores do direito penal também batiam a porta do direito penal militar. E isso foi reafirmado na década dos 90. Dois queridos amigos, um que é o professor Quinto Ferreira e outro que é o professor José Afonso da Silva, quando coordenei coordenei um livro da Justiça Militar na Iberoamérica, e foi reafirmado por esses dois constitucionalistas brasileiros no sentido de que a Justiça Militar no Brasil tem, e naturalmente, sua estrutura de forma anatômica, seguindo os ditados constitucionais, como podemos ver na atual Constituição, já que acaba de cumprir-se 20 anos em 1988. O tema é rico, ele dá mais pano para manga. Eu falei isso aqui muito rapidamente, uma passada bem rápida, mas é suficiente para poder entender o alcance e o conteúdo da situação atual da Justiça Militar no Peru. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Álvaro, presidente do Superior Tribunal Militar, senhores ministros saudosos que nos honram com suas presenças, meus senhores, minhas senhoras. Eu gostaria, inicialmente, antes de passar aos agradecimentos, cumprimentar a nossa ministra Elizabeth e a nossa doutora Zilar pelo planejamento e pela coordenação desse seminário da Justiça Militar. No momento em que vivemos algumas transformações, algumas mudanças significativas na Justiça Militar brasileira, esse seminário vem muito a calhar. Tivemos, na abertura, brilhantes palestras de juristas brasileiros, e agora, nessa segunda parte, uma apresentação do Exército do Peru
e do Exército do Chile, e mostrando a todos nós a importância e a tipicidade da justiça militar. Por isso, a razão de sua existência. E, evidentemente, as peculiaridades que cada país possui. Vimos aqui 2 países que têm polícias nacionais diferentes das nossas. Por isso, a justiça militar engloba essas polícias. Então, essas peculiaridades são muito importantes nesse momento que nós estamos vivendo. E serão muito bem-vindas quando das nossas propostas de modificações. Então, eu cumprimento a todos e, em particular, a nossa ministra Elizabeth e a nossa doutora Zilá, pela maneira como estão coordenando esse importante evento da Justiça Militar. E eu fico muito à vontade aqui de falar, porque sou o ministro mais novo desta Egrégia Corte. Estou há pouco mais de 1 mês. Então, me sinto à vontade e me sinto muito honrado. Muito obrigado por terem me convidado para presidir essa mesa. E, coincidentemente, eu fui adido militar no Chile nos anos de 96 e 97. Então, tive a oportunidade de conhecer muito bem, principalmente o Chile. Nessa oportunidade, eu gostaria de entregar ao Dr. José Félix Palomino Manchego, do Peru, um diploma de participação no nosso seminário.